Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já tentou sair de um relacionamento? Sabia que precisava sair. E mesmo assim, não conseguiu? Já ficou presa numa relação que te destruía de manhã. E à noite, fazia você sentir que não conseguiria viver sem aquela pessoa? Isso tem um nome. E esse nome não é amor. É vício emocional. E a diferença entre os dois é exatamente o que eu vim te explicar hoje. Com ciência, com psicologia e com uma honestidade que talvez ninguém tenha tido coragem de ter com você até agora. Porque existe uma mentira que a gente aprende desde pequena. Nos filmes, nas músicas, nas histórias sobre amor. A mentira de que intensidade é sinônimo de amor, de que se dói muito. É porque é real, não é? E eu já estive nesse lugar, e só entendi o que estava acontecendo de verdade. Quando aprendi o que acontece dentro do cérebro quando a gente vive uma relação assim. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Sabe? Eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo que assistiram um vídeo aqui e sentiram que finalmente alguém estava falando com elas de verdade. E é exatamente isso que eu quero que aconteça com você hoje. Então, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui no Confessionário da Marina, a gente fala sobre maturidade emocional, relacionamentos, autoconhecimento, tudo aquilo que ninguém te ensinou, mas que muda completamente a forma como você ama e como você é amada. E se esse vídeo já está fazendo sentido para você, deixa o like. É uma forma simples de me dizer que você está aqui e que esse conteúdo vale o seu tempo. Vamos começar do começo. Porque antes de falar sobre os sinais, antes de falar sobre o teste, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Uma coisa que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca explica de verdade. O vício emocional não é fraqueza. Não é falta de autoestima. Não é burrice. Não é ingenuidade. O vício emocional é uma resposta neurológica. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Só que dentro de um ambiente completamente errado para você. Deixa eu te explicar. O seu cérebro tem um sistema chamado sistema de recompensa. Esse sistema existe para te manter viva, para te motivar a buscar coisas boas, para te fazer sentir prazer quando algo importante acontece, quando você come algo gostoso, quando conquista algo que queria, quando alguém que você gosta demonstra afeto. O seu cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina, e a dopamina cria aquela sensação de prazer, de satisfação, de eu quero mais disso. Num relacionamento saudável, esse sistema funciona de forma estável. O afeto é consistente. A presença é consistente. A segurança é consistente. E o cérebro aprende que aquela pessoa é uma fonte confiável de bem-estar. Isso cria o que a psicologia chama de apego seguro. Uma conexão que não precisa de drama para parecer real, que não precisa de intensidade para parecer viva. Mas num relacionamento instável, tudo muda. E aqui está a parte que vai fazer muita coisa começar a fazer sentido para você. Quando o afeto é inconsistente, quando ele aparece e desaparece, quando um dia ele está completamente presente e no outro some sem explicação, o seu cérebro entra em um estado chamado reforço intermitente. E o reforço intermitente é, literalmente, o mecanismo mais viciante da psicologia humana. Sabe como funciona uma máquina de caça-níqueis num cassino? Você aperta o botão, às vezes ganha, às vezes perde, e nunca sabe quando vai ganhar de novo. E é exatamente essa imprevisibilidade que faz as pessoas ficarem horas na frente dessas máquinas, gastarem mais do que deveriam, e não conseguirem parar, mesmo quando querem. O cérebro humano é fascinado pela imprevisibilidade. Ele interpreta a incerteza como um problema que precisa ser resolvido, e entra em estado de alerta constante até resolver. Agora substitui a máquina de cassino pelo homem que te trata bem num dia e te ignora no outro, que faz planos e some, que diz que te ama e age como se você não existisse. O seu cérebro reage da mesma forma. Ele entra em modo de alerta, começa a produzir cortisol, o hormônio do estresse, e fica em vigilância constante esperando o próximo momento de afeto. E quando esse momento chega, a descarga de dopamina é enorme. Muito maior do que seria num relacionamento estável. Porque recompensas imprevisíveis ativam o sistema de recompensa com muito mais intensidade. E é aí que está a armadilha. Esse aperto no peito, essa intensidade absurda, essa sensação de que você vai se partir ao meio se ele for embora,
Isso não é amor. É o seu sistema nervoso em modo de sobrevivência. É cortisol. É adrenalina. É um cérebro condicionado a associar aquela pessoa com uma recompensa que pode aparecer a qualquer momento. Pesquisas recentes de neuroimagem mostram algo que deveria ser ensinado nas escolas. O cérebro de uma pessoa vivendo um relacionamento instável e tóxico brilha nas mesmas regiões que o cérebro de um dependente químico em crise. As mesmas regiões. O mesmo padrão de ativação. A mesma dificuldade de controle cognitivo que faz a pessoa saber que precisa sair e, mesmo assim, não conseguir. Isso não é coincidência. Isso é biologia. E entender isso muda tudo. Porque quando você para de se perguntar por que eu não consigo largar isso? E começa a entender que o seu cérebro está literalmente em abstinência, a conversa deixa de ser sobre força de vontade e passa a ser sobre recuperação. E existe uma diferença muito importante entre o que o vício emocional produz no seu corpo e o que o amor de verdade produz. O vício emocional vive de cortisol, estresse, ansiedade, medo de perda, picos de adrenalina seguidos de quedas devastadoras. É uma montanha-russa que parece intensa demais para ser qualquer coisa diferente de amor. Mas é exatamente essa intensidade que deveria ser o sinal de alerta. O amor de verdade vive de oxitocina, paz, segurança, presença, consistência. E aqui está uma parte que muitas mulheres acham difícil aceitar. O amor de verdade pode parecer menos intenso que o vício. Pode parecer mais calmo, mais previsível, menos eletrizante. E é exatamente por isso que tanta gente confunde relacionamentos saudáveis com tédio. E relacionamentos tóxicos com paixão. Não é paixão, é a abstinência disfarçada de amor. E se você já sentiu que um relacionamento tranquilo parecia sem graça, enquanto um relacionamento caótico parecia vivo, eu preciso que você ouça isso com toda a atenção que você tem. O seu cérebro foi condicionado a confundir dor com amor. E esse condicionamento pode ser desfeito. Mas primeiro, você precisa reconhecer que ele existe. Agora que você entende o que acontece no seu cérebro, eu quero te mostrar alguns sinais. E eu preciso que você seja honesta consigo mesma enquanto lê cada um deles. Não com a resposta que você acha que deveria dar, mas com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? O primeiro sinal é o que eu chamo de amor ao potencial. Você não ama quem ele é. Você ama quem você acredita que ele pode se tornar. Você viu uma versão dele, talvez uma vez, numa noite boa, num momento de carinho. E desde então, você passou a perseguir aquela versão. Você pensa, se eu fizer isso, se eu disser aquilo, se eu tiver paciência suficiente, ele vai se tornar o homem que eu sei que ele pode ser. E é nesse momento que você para de amar uma pessoa real e começa a amar uma ficção que você mesma criou. O segundo sinal é a identidade perdida. No vício emocional, a sua vida inteira começa a girar em torno do humor dele. Se ele está bem, seu dia é ótimo. Se ele está distante, o seu mundo desmorona. Se ele manda uma mensagem carinhosa de manhã, você se sente invencível. Se ele demora para responder, você passa horas analisando conversas, tentando descobrir o que fez de errado. A sua paz deixa de ser sua. Ela vira uma concessão que ele faz, ou não faz, dependendo do dia. E aos poucos, você vai deixando de existir fora dele. O terceiro sinal é a incapacidade de ficar bem no silêncio. No amor saudável, o silêncio é confortável. Você pode passar um dia sem falar com a pessoa e ainda assim sentir segurança. No vício emocional, o silêncio é insuportável. Cada hora sem resposta parece rejeição, cada distância parece abandono, e você começa a agir de formas que, olhando de fora, parecem desesperadas, mas que por dentro parecem completamente necessárias, porque a ansiedade é grande demais para simplesmente esperar. O quarto sinal é o termômetro invertido. Você se sente mais apaixonada quando ele está distante do que quando ele está presente. Quando ele some, o seu desejo aumenta. Quando ele fica disponível, algo parece faltar. Parece tédio, parece ausência de emoção. Esse termômetro invertido é um dos sinais mais claros de reforço intermitente. Você não quer ele porque ele é bom para você. Você quer ele mais quando ele está fora do seu alcance. O quinto sinal, talvez o mais difícil de admitir,
é que você já sabe que precisa sair, mas não consegue. Não é falta de coragem. Não é falta de inteligência. É que o seu cérebro entrou em modo de abstinência. A dor de se afastar não é só saudade. É privação. É o mesmo mecanismo que faz um dependente químico voltar para a substância, mesmo sabendo que ela está destruindo a própria vida. Reconhecer esses sinais não significa que você é fraca. Significa que você foi exposta a um padrão de relacionamento que o seu cérebro não estava preparado para resistir. E agora, você tem algo que talvez nunca tenha tido antes: consciência. E consciência cria escolha. Agora eu quero te contar uma história. E eu quero que você ouça essa história com atenção, porque talvez em algum momento você se reconheça nela. Eu vou chamar essa mulher de Sarah. Os detalhes foram alterados para proteger a privacidade dela, mas a essência da história é completamente real. A Sarah me mandou uma mensagem longa, daquelas mensagens que a pessoa escreve de madrugada, quando o peso do que está sentindo fica grande demais para carregar sozinha. Ela me contou que estava em um relacionamento há 2 anos e descreveu esse homem como a pessoa mais incrível que ela já tinha conhecido. Inteligente, carismático, encantador e com uma capacidade de fazer ela se sentir especial que ela nunca tinha experimentado antes. Mas ela também me contou outra coisa, que esse mesmo homem sumia por dias, sem explicação, e quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que precisava de espaço, dizia que ela era intensa demais, que ela cobrava demais. E a Sarah, que é uma mulher inteligente, articulada, bem resolvida na vida profissional, começava a acreditar nisso. Começava a achar que o problema era ela, que precisava sentir menos, cobrar menos, existir menos dentro daquele relacionamento. Ela me disse uma frase que ficou comigo por muito tempo. Marina, eu passei 2 anos tentando me tornar menor para caber dentro de um amor que nunca foi grande o suficiente para mim. A Sarah tentou terminar esse relacionamento 4 vezes. 4. E nas 4 vezes, aconteceu a mesma coisa. Ele voltava, ligava, falava com aquela voz, dizia as palavras certas. E ela sentia um alívio físico tão grande, tão imediato, que parecia impossível que aquilo não fosse amor. Porque pensa comigo, como algo que dói tanto quando vai embora, poderia não ser amor? Essa era a pergunta que ela não conseguia responder. Até que um dia ela começou a entender o que era reforço intermitente. Começou a aprender sobre cortisol, sobre sistema de recompensa, sobre o cassino emocional. E ela me contou que naquele momento sentiu 2 coisas ao mesmo tempo. Um alívio enorme, por finalmente ter um nome para o que estava vivendo, e uma tristeza profunda, por perceber que o que ela chamou de amor por 2 anos era, na verdade, uma resposta química ao estresse. Mas sabe o que aconteceu depois? A Sarah não saiu do relacionamento de um dia para o outro. Não foi uma virada mágica. Não foi um momento cinematográfico. Foi um processo. Ela começou a observar os próprios padrões, com curiosidade, sem se julgar, mas também sem se enganar. Começou a perceber, em tempo real, o momento em que a ansiedade subia, o momento em que estava prestes a mandar uma mensagem que sabia que não deveria mandar, o momento em que estava confundindo o alívio da presença dele com amor de verdade. E aos poucos, muito aos poucos, ela foi reconstruindo algo que tinha perdido completamente dentro daquele relacionamento. A capacidade de ficar bem sozinha, de encontrar paz no silêncio, de não depender do humor dele para saber como o próprio dia estava. Hoje, a Sarah está em um relacionamento que ela descreve com uma palavra que eu considero uma das mais bonitas quando se fala de amor. Ela diz que o relacionamento dela é tranquilo. E quando eu li isso pela primeira vez, eu soube que ela tinha chegado do outro lado. Porque a mulher que aprende a valorizar a tranquilidade, a mulher que para de confundir estresse com paixão, essa mulher nunca mais aceita um cassino emocional no lugar de um amor de verdade. Tudo que eu estou te contando aqui é só o começo de um caminho. E eu sei que às vezes a gente precisa de mais do que um vídeo. A gente precisa de algo para voltar, reler, aplicar com calma, no próprio ritmo. Foi por isso que eu escrevi o Método Marina. São 5 passos para você sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece. Não é um livro de teoria. É um guia prático, escrito com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi.
E com os mesmos passos que eu usei para transformar a qualidade dos relacionamentos na minha própria vida. Se você quer ir mais fundo nessa conversa, o link está na descrição. Dá uma olhada. Agora eu preciso falar sobre algo que talvez seja a parte mais importante de toda essa conversa, porque entender os sinais é fundamental. Mas entender de onde esse padrão vem é o que impede você de repetir ele no próximo relacionamento. E eu quero começar dizendo algo muito claro. Você não escolheu ser assim. Ninguém acorda um dia e decide: sabe o que eu quero? Quero me viciar emocionalmente em alguém que me faz mal. Esse padrão não é falha de caráter. Não é falta de inteligência. Não é fraqueza. É um padrão aprendido. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Então, de onde ele vem? A primeira origem, e a mais comum, está na infância. Não significa que seus pais são culpados. Significa apenas que a forma como aprendemos a nos relacionar começa muito antes de termos consciência disso. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era imprevisível, onde carinho aparecia e desaparecia, onde você nunca sabia exatamente o que esperar, o seu cérebro aprendeu que isso é como o amor funciona, que amor é algo que precisa ser conquistado, merecido, mantido com esforço constante, que estabilidade é suspeita e intensidade é real. Então, quando você entra em um relacionamento instável, algo dentro de você reconhece aquilo. Não como algo estranho, mas como algo familiar. E familiar para o cérebro parece seguro, mesmo quando não é. A segunda origem está em um traço de personalidade chamado neuroticismo. Esse traço está ligado à tendência de sentir emoções negativas com mais intensidade. Ansiedade, medo, preocupação. Pesquisas recentes mostram que pessoas com níveis mais altos desse traço têm maior tendência à dependência emocional. E o mecanismo é simples e cruel. A pessoa não fica no relacionamento pelo outro. Ela fica para evitar a dor da própria companhia, para evitar o silêncio, para evitar a sensação de estar sozinha. Porque naquele momento, qualquer relacionamento, mesmo um doloroso, parece menos assustador do que o vazio. E aqui está uma verdade importante. O medo de ficar sozinha é um dos gatilhos mais poderosos do vício emocional. Não porque ficar sozinha seja ruim, mas porque muita gente nunca aprendeu a ser boa companhia para si mesma. A terceira origem é a romantização do sofrimento. A gente cresceu ouvindo histórias de amor baseadas em dor, Romeu e Julieta, filmes onde o amor só se prova depois de muito sofrimento, músicas que dizem que, se dói, é porque é real. E essa narrativa cria uma crença perigosa. A crença de que amor fácil não é amor de verdade. Que se não tem drama, não tem intensidade. Que paz é tédio. Então, quando você encontra um relacionamento saudável, seguro, estável, consistente, algo dentro de você estranha. Parece simples demais. Parece que falta alguma coisa. E você começa a duvidar. Isso não é coincidência. Isso é condicionamento. Mas existe algo do outro lado desse processo de mudança. Algo que muitas mulheres descobrem depois de quebrar esse padrão. A paz. Não o tédio que você aprendeu a confundir com paz. A paz real. Aquela que permite respirar fundo. Dormir a noite inteira. Acordar sem ansiedade no peito. Essa paz existe. E você merece ela. Agora chegou a hora da parte mais importante. Porque informação sem ação não muda vida nenhuma. Eu não vim aqui te prometer uma cura rápida, mas eu vim te dar uma direção real. 5 passos que você pode começar a aplicar hoje. Primeiro passo: nomeação da próxima vez que aquela ansiedade aparecer. Aquele aperto no peito, a obsessão de checar o celular esperando a mensagem dele. Pare por um momento. Respira fundo e diga para si mesma: isso não é amor. Isso é cortisol. Isso é o meu sistema nervoso em alerta. Isso é abstinência. Quando você nomeia a dor pelo que ela realmente é, ela perde o romantismo. E quando a dor perde o romantismo, ela perde parte do poder que tem sobre você. Segundo passo: cortar o reforço intermitente. Esse é o mais difícil. Enquanto ele continuar aparecendo e desaparecendo, enquanto você continuar respondendo quando ele volta, o ciclo nunca vai quebrar. Cada retorno reinicia o processo. É como tentar parar de fumar, mas acender um cigarro de vez em quando. O corte não precisa ser dramático. Pode ser silencioso, pode ser gentil,
Mas precisa ser firme. Você não está punindo alguém, você está protegendo o seu sistema nervoso. Terceiro passo: reeducar o prazer. Depois que você sai do ciclo, o cérebro ainda sente falta da intensidade. Então você precisa ensinar seu sistema de recompensa a encontrar dopamina em outros lugares. Exercício, hobbies, amizades saudáveis, pequenas conquistas diárias. No começo, isso pode parecer sem graça. Isso é normal. Seu cérebro ainda está comparando paz com caos. Mas com o tempo, ele se adapta e começa a reconhecer a estabilidade como algo bom. Quarto passo: apoio profissional. Alguns padrões vêm da infância, de experiências antigas. E nesses casos, terapia não é fraqueza. É estrutura. É suporte para fazer um trabalho interno profundo. Você merece ajuda nesse processo. Quinto passo: redefinir o amor. O amor de verdade não vive de ansiedade. Não vive de dúvida. Não vive de medo. O amor de verdade é consistente, presente, seguro. O amor de verdade não te deixa esperando. Não te deixa imaginando o que o outro sente. Ele cria um porto seguro. E se hoje você está em mar aberto, lutando para não se afogar, segurando alguém que aparece e desaparece, eu preciso que você ouça isso com clareza. Você não está amando. Você está sobrevivendo. E você merece muito mais do que sobreviver. Eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Uma pergunta que não é para responder nos comentários. É para responder para você mesma. Quando você olha para o relacionamento que viveu e separa o que era amor, do que era medo de ficar sozinha, do que era ansiedade, do que era sobrevivência, o que sobra? Quando eu fiz essa pergunta para mim mesma, a resposta doeu. Porque quando eu tirei a intensidade, tirei a montanha-russa, tirei o frio na barriga, que era cortisol e não paixão, sobrou muito pouco. Mas também foi o momento mais libertador da minha vida. Porque quando você para de confundir ansiedade com amor, você ganha algo que ninguém pode tirar de você. Clareza. E clareza é o começo de tudo. De escolhas melhores, de relacionamentos que te nutrem, de uma versão de você que não precisa viver em alerta para se sentir amada. A paz também pode ser intensa, também pode ser bonita, também pode ser real. E você merece viver esse tipo de amor. Eu espero que esse vídeo tenha plantado alguma semente em você. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa começar. Se você quer uma forma estruturada de fazer esse processo, o Método Marina foi criado exatamente para isso. 5 passos práticos para quebrar padrões emocionais e construir relacionamentos saudáveis. O link está na descrição. Antes de sair, escreve aqui nos comentários uma palavra que define o que você está sentindo agora. Só uma palavra. Alívio, confusão, esperança, dor. Não existe resposta errada. Eu leio tudo. E se você chegou agora no canal, se inscreve e ativa o sininho. Aqui é um espaço seguro para falar de amor, maturidade emocional e autoconhecimento. Toda semana tem conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo.